E aí você tem níveis de empresa que estão olhando para esse tipo de processo, olhando para uma forma de equilibrar estas decisões, tá? Tem empresas que estão tentando utilizar o processo, mas aí colocam muito esforço, mas não entendem como funciona o processo. E aí o maior erro é pegar toda a dor ali do dia a dia e carregar para o processo de alinhamento. O que é isso? De forma mais clara, o processo vira uma zona de guerra. Porque a única discussão que acontece ali no alinhamento de SNOP tá faltando produto, não tenho capacidade para produzir, você está vendendo o que não deveria vender, e começa uma confusão. Uma confusão que é desnecessário. Desnecessário. E aí isso é utilizar o processo da forma errada. Deixa eu dar um tempo aqui na fala. Eu queria ouvir, ler comentários aqui de vocês, porque faz 38 minutos que eu estou falando aqui sem parar. Quero comentários. Aí vocês usam o processo de SNOP. O que vocês entenderam disso? Vocês entendem que é um processo que vai ajudar aí nos resultados da empresa, ou que vai te ajudar a crescer profissionalmente? Falem um pouco aí nos comentários, por favor. Vou esperar um pouco aqui. Se não tiver comentário, eu volto. Vou voltar a falar aqui. Eu descansei minha voz aqui um pouco. Vou voltar, vou voltar. Então tem 3 níveis aqui, tá? Primeiro, empresas que estão tentando utilizar o processo, mas não conhecem o processo nos detalhes. Ó, eu vou continuar acompanhando os comentários, se aparecer alguma coisa eu leio aqui. Empresas que estão tentando implementar, mas da mesma forma não conhecem o processo. E um grupo de empresa que nem estuda, nem pensa no processo, porque não consegue compreender os benefícios, tá? E eu vou falar por experiência, tá? Por experiência. Toda empresa, tá? Toda empresa colhe muitos benefícios, tá? Toda empresa, pode ser uma pequena, uma média, uma grande, toda empresa, toda, literalmente toda empresa colhe benefícios de ter um processo de SNOP redondo, e o principal benefício é você, na verdade tem vários, né? Você conseguir alinhar as áreas, esse é um ponto, e o outro é você conseguir equilibrar os indicadores e decidir para qual caminho você vai. Se você vai priorizar nível de serviço, se você vai priorizar custo, se você vai construir mais capacidade de produção, se você vai terceirizar uma parte da sua produção. E aí você começa a tomar esse tipo de decisão de forma integrada, tá? De forma integrada. Deixa eu pegar os comentários. O Vitor falou: estou implementando hoje um processo de SNOP, já ocorreu a integração entre comercial e PCP, agora é centralizar o planejamento de compras na matriz e o alinhamento financeiro no caixa da empresa. Excelente ponto, Vitor. Excelente ponto. E construa os indicadores, tá, Vitor? Quais indicadores você vai usar aí no seu processo? E não construa, tá? Por favor, os indicadores que eu fico maluco, tá? Quando eu vejo esse tipo de indicador no processo de SNOP. Eu vejo MAPE e WMAPE, que são indicadores de demanda. Não use esse tipo de indicador. Use indicadores mais claros. Use nível de estoque, cobertura de estoque, use prazo de entrega, use diferença entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente, que é o fluxo ali de pagamento. Use utilização da capacidade produtiva. Então tem vários indicadores que você consegue utilizar ali no seu processo de SNOP. Então, escolha os indicadores certos. O Jonathan falou muito útil, vive exatamente a realidade que está citando, falta de uso da metodologia adequada e o time fica batendo cabeça. Sou de controladoria. Na área temos um pilar de processos tentando ajudar o time. Ótimo ponto, Jonathan, ótimo ponto. E essa bateção de cabeça, tá, é muito crítica para as empresas, é muito crítica, tá? Muito crítica. Tem o ralo de dinheiro aberto ali, ó, e o dinheiro indo pelo ralo, tá? por, por não ter integração entre as áreas. E não é trivial você construir. Eu vou voltar ao ponto de dados, tá? Porque planejamento,
de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda, planejamento de estoques, planejamento de abastecimento, toda a área de supply planning é uma área de dados. E por não terem dados estruturados, os profissionais acabam tomando decisões erradas. E aí as empresas acabam tomando decisões erradas. Na verdade, são dois blocos, tá? Um, não ter um líder forte, primeiro, que segura isso e fala: vou construir esses dados aqui, eu vou estruturar esse negócio para a gente conseguir tomar a decisão certa. Tá? Isso é um líder forte, entende? Eu vou estruturar isso, eu vou construir, eu vou deixar redondo, eu vou deixar organizado, vou encontrar um nível de racionalidade aqui e vou alinhar com todo mundo, vou deixar todo mundo na mesma direção. Então, isso é um líder forte. Não é simples encontrar isso. Só que ao mesmo tempo tem que ser um líder que vá nessa direção, só que ele também precisa ter os dados estruturados da forma correta, para que ele caminhe na direção correta. Então, esses dois blocos são fundamentais, tá? Deixa eu pegar aqui. O Vitor falou: sucesso para a implementação do processo de SNOP, no meu entendimento, é ter líderes de processo de SNOP que entenda a cadeia de supply chain e consiga trazer uma linguagem usual conectando todos, exatamente, ô Vitor. Tem que ser uma linguagem simples, tá? Simples. É melhor, tá? Um indicador simples que todos entendam e consigam usar as alavancas para mover aquele indicador do que um indicador complexo que ninguém entende, que a maioria das pessoas finge que entende, mas não entende. E aí tem vergonha de falar que não conhece o indicador. A própria pessoa que está usando o indicador não sabe como explicar. Isso acontece, tá? Acontece. Então, indicadores simples, com alavancas claras. Aí a pessoa sabe, tá? Por exemplo, vou dar um indicador simples aqui de produção. Ocupação da capacidade produtiva é um indicador simples. Custo de transformação é um indicador simples também. Simples de entender, time de fábrica consegue ter as alavancas claras ali para reduzir o custo de transformação. Por que custo de transformação é importante? Porque você reduz o custo de transformação se você tiver um volume maior de produção. Para você ter um volume maior de produção, ou você tem um volume maior de vendas, ou você tem um volume maior de estoques. Para você ter um volume maior de vendas, você vai dar desconto para você conseguir mais vendas? O quanto de desconto você vai dar? O seu custo de transformação, a sua redução no custo de transformação compensa o desconto que você vai dar ali para você aumentar as vendas? O custo de estoque compensa? Então, olha o que eu falei aqui, é um indicador simples, que você consegue conectar com outros indicadores para você tomar a decisão correta. Então, use indicadores simples. E, mais um, tem que olhar 3 indicadores de resultado: aumento do ganho, redução do inventário, redução da despesa operacional. Exatamente, Vitor, exatamente. Tá? E aí o que eu vou te falar aqui só tome cuidado porque você não consegue usar isso em todos os modelos de negócio, tá? Que é o quanto você consegue aumentar as vendas através desse processo. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do modelo de negócio que você tem nas mãos, o seu tempo de promessa, o seu prazo de entrega interfere diretamente nas vendas. Tá? Então, se você conseguir ter um prazo de entrega menor, você pode alavancar muito as vendas. Então, esse é só um indicador, tá? Você pode ter outras correlações aí que você pode avaliar para ver se você consegue ter um incremento nas vendas ou não. E outro, as pessoas ficam presas em siglas e termos em outros idiomas e que, de certa forma, te afasta do restante do time. A ideia é entender o processo e aplicar de maneira que todos entendam de forma simples. Exatamente, Vitor. E, vou falar, eu só uso SNOP aqui, que é um termo em inglês, porque você, tá? E aí vocês que estão aí na live, como profissionais, vocês precisam conhecer esse termo. Alguém vai perguntar sobre isso para você em algum momento. Então por isso que eu uso. Agora no dia a dia, não use, tá? Não use. Mas se você for participar de um processo seletivo, alguém vai te perguntar o que é SNOP, o que é ITP, IBP, SNOE, aí tem um monte, MRP1, MRP2, aí tem que ter uma infinidade de siglas, tá?